Bom? E aí, esse final de semana chegando, como é que vocês estão aí? Todo mundo em paz? Tudo bem. Tudo bem, né? Vocês lembram de que eu parei o assunto, pessoal? Eu não lembro exatamente onde eu parei. Você termina de dar os assuntos, você ia dar atividade. É, eu sei, mas eu não terminei dos assuntos. Gabriele. Aí eu tô tentando lembrar aonde eu parei exatamente, sabe? Eu só vou ver aqui, eu acho, rapidinho. Vou ver no próprio YouTube. Cadê? Processos reprodutivos. Processo reprodutivo? Aí eu lembrei que é de plantas e animais. Vou gravar logo essa aula aqui, né? E isso que acontece. Tá, professor. Brotamento. Falei aqui que... Falei da fragmentação, partenogênese. Falei de partenogênese, não foi? O senhor já começou a explicar esse negócio? Aula passada. É esse de cá, ó. Não expliquei a aula passada? Tá aqui gravado? Bom dia. A rainha bota o seu óvulo. Ao botar o seu óvulo, se ele for fecundado na oitava série aqui, tá vendo? De passagem do próprio sangão, ele vai gerar um óvulo. Eu tô perdido aqui agora. Vai virar uma operária ou vai virar... Começou, que a gente estudou aquele negócio. Você quer me bugar aqui, rapaz? Falei, xixi. Bom dia. Eu dei até aula de florzinha na cabeça aqui. Nós chamamos de Foi, ai mesmo. Eu Ah, não lembro onde parou, não. Vê no grupo até onde o senhor escreveu o negócio. é verdade, né? Abri o vídeo no YouTube aqui. Foi partenogênese. Algumas das plantas, elas podem... Isso, foi partenogênese. Eu vou falar... Voltar pra... Oh, meu Deus do céu. O professor Tabarel é a pior coisa que existe. Porque eu podia simplesmente abrir a tela de aula que eu dei pra vocês, que tá aqui salva, e ver onde eu parei. É tudo mais simples. Aí eu fiquei de falar sobre os processos reprodutivos das professor. plantas. Hã? Gabi tá pedindo pra entrar aí. Tá pedindo não. A de vocês foi essa de cá. Pronto. Não tá pedindo não. Ela estava pedindo há um ano. Eu não sei o que esse povo pensa. É sério. Cadê? Vou mostrar pra vocês aí, porque não tá pedindo. Ó, só porque eu falei, acabou de aparecer, ó. O povo fica falando no grupo, viu, professor? Acabou de aparecer. Pode falar. O povo fica no grupo. Pede pro professor me aceitar aí. Até parece que o professor vai dizer, não vou aceitar esse daqui, não. É Clara, outra Clara? Maria Clara? Bom dia, professor. Quem chegou agora foi Clara ou foi Maria Clara? Clara Beatriz. Claro. Pronto, obrigado, Clarinha. Então vocês estão vendo aí, gente? Tabela é essa? Eu sempre adiciono, cara, sempre. A de ontem. A de ontem, acho que foi. Gabriel. A tabela era chamada. Não, É a chamada. eu tô falando... Ah, tá. Hoje estamos muito felizes, professor. Nada poderá mudar. Não, nada Opa! vai mudar o meu humor hoje, eu espero. O que foi que aconteceu? Me conta aí essa Foi muito notícia. meu saco. Não, professor, foi muito engraçado. Isso que a gente falou na Leve hora uma de viagem. notícia. Esses fofoqueiros receberam fofoca e ficaram felizes. Não, Ah. não tem condição. Ô, Gustavo, conta a fofoca aí. Não tá gravando, aproveita aí. O povo só fica não, feliz com professor, não gosta fofoca. de Tá gravando, tá gravando. Mas conta a fofoca, pra gente deixar gravado, registrado pra história. Não, obrigada. Ela é muito Não, não. pesadinha. Não É pode pesadinha? tá gravando, não. É. Tá. Se Aí eu não sei não. Tá bom? Bora lá, bora pra gente fechar esse assunto e lançar a lista pra vocês fazerem atividade? Podemos? Tá todo mundo em paz então, né? Todo mundo com fofoca atualizada. Já tem o que falar mal dos outros hoje. Então bora pro que convém pra gente, que é falar sobre dar continuidade, né? Só pra lembrar aqui de forma geral, que a gente falou, né? Falou sobre características gerais da reprodução, que é a reprodução sexuada, que é quando há troca de gametas,
que a fusão de gametas, né, que há pontos positivos e pontos negativos. Entre os pontos positivos aumenta a variabilidade genética, entre o negativo é o gasto de energia. Temos os tipos de classificação da reprodução sexuada. Temos a fecundação, que é interna ou externa, ele automaticamente já diz. Desenvolvimento, que pode ser indireto ou direto. E claro que o desenvolvimento indireto ele envolve outro processo que a gente chama de metamorfose. Tá? Além disso, falamos sobre fecundação e os tipos de desenvolvimento, que nós temos 4 classificações. Ovolíparos, que é quando eles colocam o ovo e o desenvolvimento é externo. Ovíparos, quando eles põem ovos, a fecundação interna e desenvolvimento externo. Ela entrou agora. Ovovivíparos, quando eles colocam ovos e o desenvolvimento é interno. E vivíparos, quando coloca ovo. Ou, quando o desenvolvimento não envolve ovo, né? Tem a placenta. Aí falamos sobre os tipos de reproduções assexuadas também, né? As vantagens, que basicamente é gasto mínimo de energia, mas pouca variabilidade. Falamos do que é seres unicelulares e pluricelulares, falamos de bradamento, fragmentação e partenogênese. Lembrando que partenogênese é um exemplo de animal que faz partenogênese, é a abelha. E o legal é que ela faz os dois, ela faz tanto reprodução assexuada quanto reprodução sexuada. Bom, massa. Agora a gente vem para o que nos interessa, que são as plantas. As plantas. Bora falar das plantas. Basicamente, lembrando, e tirando as algas, todas as demais plantas elas são terrestres. Certo? Então, praticamente você só vai encontrar plantas terrestres nesse mundo. Esse povo chega atrasado. Tá? Eu acho que a gente vai cantar Baby Shark pra gente mandar o vídeo lá de novo agora. Tá na hora de voltar, porque Mariana e Matheus aí dá até uma dupla boa pra vocês fazerem, hein, gente? Os dois cantando Baby Shark aí, ó. Um faz o pai, outro faz a mãe, aí outro faz o vovó, outro faz o vovô. Acho que daí é um bom vídeo aí, viu? O pessoal que chega atrasado seria justo. Bom, continuando. Então, quando a gente fala das plantas, a gente vai ver que existem 4 categorias dessas plantas. E aí, a reprodução deles, eles podem vir de 2 formas. Podem ter uma reprodução que nós chamamos... Quer dizer, vai ter reprodução sexuada e vai ter assexuada. Sendo que a assexuada, ela vai ser relativa a cada uma das bichinhas que a gente vai trabalhar. Deixa eu organizar meus papéis aqui. Cada uma das que a gente vai trabalhar. Então, nesse primeiro momento aqui, eu vou trazer para vocês as reproduções sexuadas. Tá? Eu vou até pegar aqui como eu escrevi os outros nomes para... Eu vou trazer de uma forma mais simplesinha a ideia de reprodução sexuada nas plantas. Bora lá. O que é que eu posso falar sobre a reprodução sexuada das plantas? Vou só botar as nossas parênteses que eu vou falar nos 4, eu já deixo aqui tudo organizadinho aqui. Bora ver o que dá pra falar aqui. Se não der, a gente amplia, faz de outra forma. Cara, um fato curioso. Tanto Bryophytes quanto Pteridophytes, vocês já estudaram plantas, não já, gente? Acho que na 7ª série, 6ª série estuda. Acho. Bryophytes, Pteridophytes, Gimnospermas e Angiospermas. Eu acho que é 7ª série. 7º ano, né, na verdade. Estudando esses assuntos, tá? E aí, algumas coisas a gente vai retomar rapidamente pra gente ir lembrando como é que acontecem essas reproduções. Primeiramente, Bryophytes e Pteridophytes são plantas que dependem da água para a reprodução. Tá certo? Por quê? Porque o encontro dos gametas vai acontecer em ambientes aquosos. O encontro dos gametas. Certo? Um fato curioso. Nessas plantas, tanto Bryophytes quanto Pteridophytes, eu vou até botar esse texto para os dois, tá, gente? Daqui a pouco eu dou uma organizada aí e deixo para os dois, tanto Bryophytes quanto Pteridophytes. O encontro dos gametas, ele acontece da seguinte forma. O gameta feminino fica imóvel e o masculino acaba se movendo para
a fecundação. Tá? Deixar desse jeito aqui. Então, vou botar até aqui, porque esse aqui ele vai encaixar nos dois. Tanto Priófitas quanto Pteridófitas, a gente vai ter esse tipo de fecundação, tá? Eles são plantas que dependem muito da água. E essa dependência está relacionada justamente à locomoção do óvulo feminino para o óvulo masculino. É como se eles não tivessem um sistema reprodutor complexo, onde vai ter uma fecundação clara, vai ter um desenvolvimento claro. Ele tem essas relações de diferença. Quando a gente fala da gimnosperma, o que a gente pode falar? Primeiramente, ele é o primeiro componente, tanto ele quanto a geosperma já não vão depender, né? Já não vai depender de água, tá? Além disso, vai ter o surgimento do grão de pólen e da semente. O pólen é no acento, né, gente? Pólen, tá certo? Não sei, não. Rapaz, como é que você não sabe uma palavra tão simples assim, gente? Não é mesmo, pólen. Também não sabia, né? Sabia não. A gente não é que a gente não sabe, a gente não lembra. Tem tanto tempo que eu falei a palavra pólen na minha vida. Aí algumas palavras a gente acaba dando uma esquecidinha. Tá? Pronto, deixa eu ver se a tela estava certa. Então a gente já vai ter essas características delas. Além disso, eu vou até botar com ponto e vírgula aqui de ter essas informações mais organizadas. Além disso, apresenta estrutura reprodutiva evidente, que nós chamamos de estróbilo. Tá? Bora ver se a gente acha uma imagenzinha de um estróbilo bacana aqui. Aqui. Eu vou deixar. Não, vou deixar assim, não fica tão boa. Deixa eu salvar a imagem aqui. Salvar a imagem como. Área de trabalho. Rapaz, essa turma gosta de chegar atrasado, viu, velho? Rapaz. Também a gente começou logo cedo, né? A gente nem deu tempo pra... Pois é. Então aqui, ó, gente, ó. O estróbilo é isso aqui, ó. É um conjunto. A gente vai ter vários sementezinhas juntas em um grupo só de elementos, tá? Essas sementes se desprendem e elas vão justamente realizando, encostando na terra, achando um lugar adequado e acabar germinando para formar a nova espécie de serzinho vivo que a gente tanto conhece, tá bom? Então, basicamente é isso. Conjunto de sementes, tá? Que ficam unidos e formam esse elementozinho. Continuando, então. Os estróbilos. Outra característica. Geralmente, os indivíduos apresentam ou estróbilos masculinos ou femininos. Meninos. Bom, então, basicamente é isso daqui. Qual é a diferença? Enquanto o do macho, o estróbilo do macho, ele vai produzir o que nós chamamos de poros ou esporos, que eles são os pequenos embriõezinhos que vão chegar no órgão feminino, né, no estróbilo feminino, que são os óvulos, tá? E através, quando chegam os dois, é que eles começam a ter desenvolvimento da semente, formação dessa bendita sementezinha que vocês estão vendo aí. Como é que acontece o processo de polinização na gimnosperma? Basicamente, esse processo ele se dá
Eu vou até baixar esse aqui pra gente usar mais pra cá. Ele se dá por ação do vento, tá? Não tem polinizadores efetivos para esse tipo esse tipo de nossa, as palavras estão fugindo hoje, viu? Não tem um polinizador específico para esse tipo de planta. Aquele vai lá, pega a semente e acaba espalhando a semente. É porque ele não tem características que atraem outros seres, que atraem essas plantas para que eles comecem a fazer esse tipo de polinização. Essa evolução da polinização, ela aconteceu foi com as angiospermas. É por isso que, como a gente já falou, ela é a espécie mais evidente no mundo, é a espécie que mais tem representantes no mundo. Porque o seu sistema reprodutivo e seu sistema de polinização, ela é excelente, ela consegue abranger uma gama absurda de seres. Tá? Então, características principais das angiospermas. Como eu falei para vocês, primeiramente são as plantas mais abundantes no mundo. Primeira informação, certo? E por que isso acontece? Porque no seu desenvolvimento, tá? Eles acabam produzindo frutos. E essa produção de frutos, eles ajudam na polinização adequada dessas plantas. Os frutos que vão envolver as sementes, além de uma proteção, eles acabam fazendo com que outros animais possam comê-los e ao comer esses frutos, simplesmente eles se espalham, conseguem levar para áreas bem mais distantes e assim acaba desenvolvendo cada vez mais as plantas, dando mais espaço para elas crescerem. Certo? E além disso, né, possuem o que nós chamamos de folhas modificadas para a reprodução. Essas folhas modificadas nada mais é do que as flores. Então, as flores que têm seu néctar, que têm suas características, que é onde fica o óvulo, e que é onde há a fecundação, que é onde produz o pólen, é onde se consegue fazer uma melhor divisão, uma melhor distribuição desses pequenos bichinhos aqui. Folha reprodução. Deixa eu ver se eu acho uma imagenzinha para representar esse fato de polinizar, né? Deixa eu escrever como acontece a polinização. Como acontece polinização. Bora ver se a gente acha uma imagenzinha representativa. Vou pegar duas imagens e a gente vai socializá-las e interpretá-las. Acontece isso daqui, ó. Como acontece a polinização nas angiospermas? A gente vai ter um bichinho como esse daqui, né? Que vocês conhecem como a queridíssima abelha. Essa abelha, quando ela encosta numa flor, se ela pega uma flor que a característica dela tem um órgão reprodutor masculino, essa flor vai grudar nessa abelha os pólenzinhos, que seriam os gametas masculinos. Ao grudar esses pólen, ela simplesmente vai arrastar esse pólen para um outro órgão, que é uma outra planta com órgão feminino, ou até nessa mesma planta, que pode ter justamente o órgão masculino e feminino, ela consegue pegar esses pólenes e jogar dentro dessas plantas. Ao fazer isso, ela vai acontecer a fecundação, vai acontecer o desenvolvimento e vai formar o que nós chamamos de... Tem uma imagenzinha aqui. Que nós chamamos de fruto. Olha aqui, ó. Observa aqui, ela veio para cá, pegou o pólen está grudado nela, ela acaba encostando aqui e o pólen acaba entrando nessa partezinha que é o órgão feminino. Algumas plantas podem ter dessa forma aqui, ó. O masculino por fora e o feminino interno. Já vê aquelas plantas que o pessoal faz chá, coloridas, que são bonitas? Hibiscos. Já viu essas plantas, gente? A hibiscos? Como é? Hibiscos. Sim. Mostra. Já vi. Verdade, deixa eu mostrar aqui. Hibiscos. O pessoal faz isso que faz chá para emagrecer. Eu não entendo como é que é esse chá de hibiscos. Não recomendo, tá, gente? Cadê aquela imagem boa que eu consiga ver o órgão reprodutor dela? Deixa eu ver. Se existisse chá para emagrecer, tava todo mundo magro aí agora. Não é? Aqui é hibiscos. Tá vendo? É muito comum essa planta na nossa região. Um enfeite. Nossa, sim, tem um ali na praça
Dá Aqui o pé, ó, pra quem não conhece, o pé ele é mais ou menos assim. Tá? 6 hibiscos. Acontece, gente, que, por exemplo, aqui, ó, vocês estão vendo isso daqui? Parte masculina, aqui é a parte feminina, para acontecer a reprodução. Tá? Tô ouvindo o diálogo da casa de alguém aí, viu, gente? Recomendo que feche o áudio. Então, simplesmente pega aqui. Eita, Gabi. Eita, Gabi. Gabi. Liga o microfone pra ela. O que tem eu? Seu microfone tá vazando as conversas que tá tendo aí, Gabi. Por isso que eu fechei, viu? Ah, tá, entendi. A gente não há necessidade de a gente ficar ouvindo essas conversas, Então conversas dos você seus escutou a pais. mamãe gritando? Sim. Yes. Sim. Ah, gente, tá vendo como é que ela é? Até no celular ela grita. Ah, minha mãe grita. Eu tive que puxar. Minha mãe grita quando fala comigo. Ela fala, tudo bom, mãe? Tudo sim! Ela fala do meu lado, gritando. Mãe, calma, mãe. Calma. Ela fala no telefone e fala, mãe, depois, eu sei que tá longe, que tá em outra cidade, mas você tá no telefone, não precisa gritar não. Pode falar tranquilo que chega lá o áudio. É de família isso, gente. Essas características de gritar ou não, de família. Aí temos essas partezinhas, gente, que é justamente o órgão feminino e o órgão masculino, tá? Se você pegar um hibiscus aqui e jogar, cortar essa partezinha aqui e colocar em outras plantas, você vai estar fecundando elas. Inclusive, se você botar cores diferentes, pode gerar plantas diferentes. Quer dizer, plantas de cores diferentes, né? Plantas diferentes não vai ser um hibisco sempre. Tá? E aí, cara, com a polinização, vai acontecer... Deixa eu ver se é uma imagem legal. Não se liguem pros nomes que estão aparecendo, tá? Mas se liguem pras partes que estão aparecendo. Vai gerar isso daqui, ó. Tá vendo? Quando há a fecundação, a formação da semente. Com a formação da semente, o desenvolvimento dela num fruto. E simplesmente forma, por exemplo, aqui uma maçã, né? Um exemplo. Aí você vê as sementes sendo produzidas, elas ficam dentro do fruto, produzem o fruto, que é a forma que essas plantas têm para poder se disseminar no mundo aí à toa. Tá? É um fato curioso sobre as plantas. Tranquilo, pessoal? Sim. Sim, tranquilo, professor. Mais tranquilo que... Tudo que o senhor falou aí dessas plantas é da angiospermas, né? Isso. Da hibiscus é angiosperma. Planta que tem flor é angiospermas. Plantas que não tem flor são gimnospermas. Né? Plantas normais, plantas grandes. Plantas que mal se rastejam são pteridófitas e briófitas. Né? Os musgos são briófitas. O samambaia é uma pteridófita. As gimnospermas tem um pinhão, aquelas frutas pinhas, que se vê as pinhas enormes, assim, bonitona. E angiospermas são todas as demais que têm frutos. Aí você pode ver que a angiosperma tem nos litros, enquanto as outras a gente tem em quantidades um pouco menor. Nono ano A, certo, gente? Vou botar a imagem certo aqui. Nono ano A. Não, é oitavo. Obrigado, eu ia fazer merda aqui. Agora eu pergunto, como é que o professor fica toda hora, ele fala com vocês, fala isso, fala aquilo, e mesmo assim ainda confunde essas benditas coisas? Ah, eu não sei não, viu, velho? Acho que tá na hora de me aposentar já. Cheguei no Estudei 5. Oh, Jesus. Tá na hora de se aposentar já. Quando o professor começa a enrolar as coisas aqui, é porque a cabeça já tá baratinada. E tô eu postando coisa aqui, mostrando pra vocês todas as minhas conversas. Que legal, professor. Saber que não tem nenhum grupo que fala coisa errada aqui. Tudo grupo de boa. Pelo menos nisso eu escapei. Bora lá, então. Então aqui tá a primeira parte sobre reprodução sexuada das plantas. É só comentários, pessoal, porque aí você já tem essas noções, porque já foi trabalhadas. Agora a gente vai falar sobre reprodução assexuada, certo? O que também não vai ter muitas coisas absurdas, né? Vai ter algumas coisinhas novas que a gente vai trabalhar. Como, por exemplo, os tipos de reprodução sexuada. Primeiro que a gente vai falar é divisão binária ou cisparidade, certo? Isso aqui também acontece, isso é muito comum acontecer com bactérias, tá, gente? Então, algas unicelulares, isso acontece bastante. Até com seres unicelulares, né? Protozoários e tudo mais, que eles não são considerados animais. Então aqui, vai, além de plantas, vai englobar todos esses outros organismozinhos. O que significa essa cisparidade? Como é que eu posso descrever essa reprodução? Basicamente, um organismo
de origem... dá, né? Um organismo dá origem a 2 outros organismos... Eita. Idênticos por meio da divisão celular. Bora para uma imagenzinha do que é uma cisciparidade. Cisciparidade. Ou bipartição. Gente, não tem muito o que falar. É basicamente isso daqui, ó. Vocês vão ter... Geralmente acontece com os seres unicelulares, tá? Você vai ter um ser unicelular, uma bactéria, por exemplo, um protozoário, uma alga. Ela vai se dividir, o seu DNA duplicar, e depois que ela duplica seu DNA, ela duplica os conteúdos da célula e faz 2 células irmãs iguais. Claro que elas nunca serão totalmente iguais. Elas, pelo próprio erro da duplicação, pode acontecer que tem algumas características diferentes. Mas mesmo assim, cara, quando você compara uma com a outra, a diferença é tão irrisória que a gente considera que não há mutação, né? Que não há diversidade genética nessa ação. Do que, por exemplo, quando a gente tem um filho do ser humano, né? O nascimento de um ser humano, ele vem com metade do código genético tanto de uma mãe quanto de um pai, tá bom? Gente, a galera faz de tudo. Cara, eu busquei aqui, achei uma de política sobre cisciparidade, velho. O povo é muito criativo, velho. Caramba, meus parabéns aí pras pessoas, velho. Eu fico falando assim, ó, se as pessoas gastassem metade do tempo da criatividade delas para uma coisa útil, o câncer já tinha sido... a cura do câncer já tinha sido descoberta, viu? Eu nunca vi tanta criatividade. Bora lá. Esporulação. Bom, como é que acontece a esporulação? Gente, a esporulação, o que é basicamente? Acontece a formação e liberação de esporos, tá? Geralmente, quando encontra um substrato adequado, acontece a germinação. Os esporos podem sobreviver por longos períodos. Galera, a esporulação ela é muito comum em fungos. A gente fica avaliando, gente, por que as coisas, depois de um tempo, a comida ela funga, aparece fungo? Porque justamente existem esporos espalhados por todos os áreas diversas que a gente imaginar. E aí, quando você deixa um alimento solto, aberto, exposto, simplesmente vai cair algum esporos. E esses esporos vão acabar, assim que tiver condições adequadas, elas vão se germinar. E elas podem ficar, ó, em pão para se desenvolver. Certo? E como é que a gente visualiza isso? Tem uma imagenzinha aqui que eu gostei. Podia estar melhor. Não sei porque botar essas coisas duas juntas. Eu achei que era uma só. Ah, mas não é uma só mesmo. Eu vou pegar a imagem aqui que eu gostei. Ela funciona assim, ó, gente. Aquele bolor que a gente vê no pão, por exemplo. Aquele bolor, ele vem de fungos. E esses fungos liberam seus esporos. E esses esporos estão literalmente soltos, flutuando no ar. E eles estão caindo em todos os lugares, tá? Então, quando a gente tem um fungo que ele está tendo sua alimentação, está desenvolvendo, ó, o esporo surgiu, desenvolvendo seu ciclo, desenvolve todo o seu corpo, até a formação dos seus órgãos reprodutores, onde tem os esporos, eles simplesmente explodem e ao explodirem, esses esporos eles saem. E ao sair, eles simplesmente caem em algum outro corpo, pode ser um pão, pode ser qualquer outra coisa que tenha, e ele começa de novo o ciclo. Isso pode acontecer de formas bem demoradas. Assim, esses esporos, eles têm toda a cápsulazinha de proteção e eles só abrem quando eles estão em lugares adequados. Bora ver aqui. Quanto a gente acha, né? Quanto tempo sobrevive um esporo de fungo? A gente vê o tempo, mas se não me falha a memória, é tempo, viu, gente? É tempo.
Ah, não vou achar rápido, não. Deixa eu ver aqui no site de muita confiança, ver se tem informação boa aqui. Tipos de esporos, esporulação, tem não. Vai ficar só com essa informação mesmo. Eu não sei quanto tempo um esporo ele pode realmente aguentar. Mas a gente fica sabendo que como pode acontecer esse tipo de reprodução, esporulação. Para fechar, nós temos essa aqui que é característica de planta mesmo, tá? Que é a propagação vegetativa. Certo. E o que é que tem de característica na propagação vegetativa? Bora lá falar. Basicamente, semelhante à fragmentação, consiste na formação de novos indivíduos, a partir de partes que se desprendem, tá? Então, algumas plantas que a gente utiliza, elas simplesmente são feitas por brotamento. A gente tira parte dela e vai replantar e ela nasce. Um exemplo, por exemplo, é a batata. Vou pegar aqui a imagem. Propagação vegetativa. Certo? A batata é um exemplo disso. Aqui. E já pegaram a batata e viram que aparecem os caulizinhos nascendo nelas? Com as raizinhas? Sim. Aí, ó. Isso aí é o que a gente chama de propagação vegetativa. Nada pode simplesmente começar a brotar essas partezinhas e continuar o desenvolvimento. Tem várias formas que vocês podem ver esse tipo de propagação, ó. Aqui também outra forma de ver, tá vendo? Ela se desprende aqui, ó. Volta e vai formando outras. Certo? Aí tem um aqui que o pessoal faz muito, que é do enxerto. Cadê se eu acho aqui? Tem umas plantas que a galera vai ver nos enxertos e vai cortando as partes dela e vai colocando no chão para que elas se reproduzam. Então quando se faz isso daqui, aqui ó, isso aqui é um enxerto clássico. Ó. São plantas diferentes aqui. Você colocar, aí vai saindo esses brotinhos aqui, você corta esses brotinhos aqui, planta em outro lugar e faz. Tá. Tem umas plantas, é porque eu esqueci o nome da planta, tem um vizinho aqui que ele gosta de plantas bastante, ele utiliza isso. Vai saindo os brotinhos, ele corta esses brotos e planta e ele vai surgindo plantas novas. E são plantas bonitas, sabe? Tem plantas. Sabe aquelas plantas? Já viram aquelas plantas que tem aquele caule gigantesco embaixo e tem os negocinhos saindo? Nem sempre é a mesma planta ali, são plantas diferentes. Só que ele faz um enxerto, ele gruda uma na outra e aí vai desenvolvendo. Planta é um bicho bem louco, cara, bem louco. Em relação a esse tipo de ação. Então, essa aqui é a nossa. É como acontece a nossa esporulação, propagação vegetativa, tá? Além disso, só pra gente fechar, né? Eu tô falando. Isso aqui é bastante utilizado na agricultura. Acelera a produção de novos indivíduos de maneira rápida, certo? Então, dessa forma, a gente consegue ter essa nova formação desses novos indivíduos com bastante eficiência e bastante rapidez. Tá? Então, bora lá fazer esse printzinho. Jogar lá na turma de vocês. E com isso a gente fecha essa parte desse conteúdo. O que nos resta agora? Nos resta vocês fazerem os exercícios da página. Tá no livrinho querido de vocês, aquele livrinho que vocês tanto amam. Certo? E aí, o que é que eu vou fazer de quebra? Eu vou colocar para vocês aqui o formulário para responder. Então, eu não lembro as páginas. Gente, alguém vê as páginas para mim? Que eu teria que abrir o livro digital. Eu teria que abrir o livro digital aqui.
501 e 502. Isso mesmo. Aí eu peguei aqui, já montei nosso formuláriozinho querido com todas essas informações. Eu já vou, inclusive, organizar a compilação deles para a gente começar a registrar, tá? É importante vocês fazerem porque eles serão pontos para a gente poder utilizar. Próximo módulo é movimentos da Terra. Opa! Ave Maria! Semana que vem a gente vai usar o programinha, ó. Uhul! Comprei o programa, usei algumas vezinhas aqui para me divertir, para conhecer. Mas ainda não fiz o uso deles completamente, né? Agora a gente vai usar. Ô, professor, não sei se você ouviu, porque eu sou ligado nesse negócio. Parece, né? Que ontem retrasada. Ontem de ontem, teve tipo um eclipse, alguma coisa assim. Não, foi antes de ontem. Teve um Uma lua eclipse. de sangue. Teve um eclipse. Só que eu não cheguei a ver o eclipse, não. Na verdade, foi pouco difundido. Aí, o pessoal quando fala lua de sangue, lua não sei o que, lua vermelha e tal. Cara, isso é só uma expressão para quando a lua ela tá mais próxima da Terra. Essa expressão, gente. Quando ela tá bem próxima da Terra, ela recebe essa expressão. E isso aconteceu na quarta-feira ou foi quinta-feira. E digo para vocês, tava enorme a lua, tava muito grande a lua, cara. Pena que eu não tava organizado, senão eu parava pra bater umas fotos. Eu esqueci. Ontem a lua tava muito bonita. Eu tava olhando a lua. Antes de anteontem tava maior ainda, tava mais bonita ainda, cara. Deixa eu ver aqui, eu acabei não falando no grupo pra eu ter falado pra vocês, eu nem me associei, gente, desculpa, viu? Não, tudo bem. Eu nem me esqueci. associei, ó, velho. Eu botei aqui, eu falo nos grupos, né? Eu sei que a galera curte e fala, gente, a lua hoje tá válida, viu? Deixa eu ver aqui, eu mandei. Foi na terça-feira. Terça-feira, já 5h40 já dava pra ver a lua, cara. E a lua tava incrivelmente linda. Disse que foi essa era a maior lua do ano. Esse ano não vai ter uma lua tão grande quanto essa, não, gente. Essa é a informação que me foi passada pela galera que estuda essas coisas. Deixa eu ver quem chegou aqui atrasadinho, né? Que sempre tem umas atrasadinhos. Pra gente dar presença. Deixa eu ver, Ana Clarinha, não chegou. Pô, Ana Clara tá faltando bastante esses dias. Joaquim chegou. Bruno, cadê Bruno? Bruno chegou. E aí, Bruno, como é que você tá, cara? Tudo em paz? Bom, garotão, que bom. A vida é difícil, né? De estudar, jogar videogame. José Vitor, José Gustavo, Lara Camille. Um projetinho? Vai estar liberado até que dia, professor? Cara, até a próxima aula, velho. Ah. E Maria Clara, tá aqui. Ah, deixa eu parar aqui, deixa eu parar o áudio aqui para a gravação.